A paz do Senhor a todos. Vamos dar uma lida, uma estudada aqui em Romanos 8, né? É bem interessante, mas vamos prestar atenção? Vamos lá? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é Paulo, tá? Falando. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Antes as pessoas, sacrificavam animais, aquelas coisas todas para a remissão dos seus pecados, né? E a lei só acusava, não cobiçarás, não adulterarás, não falar falso testemunho, por aí vai, né? Mas só acusava, você cobiçou, você adulterou, e as pessoas viviam sacrificando animais e não conseguiam parar de viver pecando, né? Então, Jesus veio como cordeiro, o sangue dele, né, para salvar aqueles, né, que todo aquele que nele crê será salvo. Aí, continuando aqui, com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, né? Quem tem domínio sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o pecado não tem domínio, porque o Espírito Santo habita na gente. É Ele que nos justifica, né? Então, só continuando. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, natureza carnal, pecaminosa, não somos mais filhos do diabo, como diz em João, 1 João, né? Somos agora filhos de Deus, nascemos de novo, né? Então, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim, quem que nós seguimos? Que Paulo está falando? O Espírito Santo. Possamos cumprir as justas exigências da lei. Aí sim, quando o Espírito Santo vem, nós cumprimos as justas exigências da lei. Por isso que Jesus falou, ele não veio para abolir a lei, né? Então quer dizer que o Espírito Santo veio, vocês são perfeitos, nós somos perfeitos, não pecamos mais. Não é isso, né? Quando nós pecamos, nós nos arrependemos, tá? E ninguém vai pecar deliberadamente. Quem peca deliberadamente é que ainda não tem o Espírito Santo, tá? Então, continuando, vamos lá. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas de natureza humana. Quem é dominado pelo pecado pensa em coisas do pecado. Eles acham que quem está no pecado, quem se divorcia, quem está no segundo casamento, achando que está tudo bem, eles são dominados. Eu estou dando só um exemplo, tá? Tem outras coisas aqui, drogas e muitas outras coisas. Estou dando exemplo. O mais comum que a gente vê. Tá tudo normal. Tá tudo normal. Aparentemente, eles pensam que tá tudo normal. Antes eu pensava que adultério era quando a gente era casado. Olha só, eu achava que eu era uma pessoa boa, hein? O que era adultério para o mundo, né? É quando a pessoa é casada e ela trai essa pessoa quando está casada. Mas desde que a pessoa se divorciou, isso já não é mais adultério. O mundo nos leva a pensar assim. E quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Então, antes eu não tinha como entender isso. Eu só passei a entender isso e crer realmente porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Por isso nós não devemos julgar as pessoas. Se elas pensam diferente da gente, não somos nós que vamos convencê-las, a gente tem que pregar a palavra, óbvio. Mas quem convence é o Espírito Santo, tá? Então, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. A morte qual é? A pessoa morre para a vida, a pessoa não tem a salvação. Mas permitir que o Espírito controla a mente resulta em vida e paz. Vocês podem estar na pobreza,
pode estar desempregados, pode estar da forma que for, mas quando o Espírito de Deus habita em nós, nos dá paz, tá? Confiança, fé, tá? Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Onde há luz não pode haver trevas, tá? Por isso que em João fala, aquele que não é filho de Deus é filho do diabo. Aquele que está em cima do muro não está... Aquele que está morno é do diabo, nunca é de Deus, tá? Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga das de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Vocês estão entendendo? Nunca obedecerá. Aquelas pessoas que creem no livre-arbítrio, para mim isso aí é um evangelho de autoajuda, tá? Me desculpe quem não gostar disso, então saia do vídeo, porque para mim eu não vou mudar meu pensamento. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Então, tudo vem de cima, meus queridos, nada vem de baixo, tá? Então, a pessoa aqui diz, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Se está dizendo que nunca obedecerá, como é que alguém pode buscar a Deus? Nunca obedecerá, né? Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. A pessoa ainda está no domínio da natureza humana, é filho do diabo, filho do pecado, descendente de Adão e Eva. Entendeu? Não tem como agradar a Deus. Como é que essa pessoa vai agradar a Deus? Não tem o Espírito Santo que a justifica, né? Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Quem que não é controlado pela natureza humana? Os que têm o Espírito Santo, né? Mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato, porque a gente vê muita coisa por aí. Esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. A gente vê pastores pregando a segunda aliança. Não! A pessoa que largou o marido, largou a esposa, entende? Essa aí está na perdição. Mas a pessoa que foi largada, ela pode se casar novamente. Isso é heresia. Tá? Tá dizendo aqui, pois vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E de fato, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Tá? Por isso que Jesus falou, para não separar o joio do trigo. Deixa tudo misturado, que o joio é parecido com o trigo. Tem muitas pessoas que a gente vê na igreja, a gente vê assim, pô, esse homem é de Deus, mulher de Deus, mas não são. Né? Continuando, uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Quando o Espírito Santo vem, é Ele que nos justifica, pois a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há ninguém que busca Deus. Vocês estão vendo como é que é tão literal, tão fácil de entender? As pessoas têm uma mania de querer botar o livre-arbítrio no meio disso, aí eles alegorizam que é literal, faz uma confusão na cabeça das pessoas, não na minha, graças a Deus, né? E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus, Cristo Jesus, dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, ao meu, ao seu, né? Por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, né? Porque se viverem de acordo com as exigências dela, da natureza humana, do pecado, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Pois é o Espírito que faz a gente seguir. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quem é filho de Deus e é guiado pelo Espírito de Deus não vai fazer coisas da carne. Entendeu? Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Então, quando o Espírito de Deus está em nós, Cristo não vai derramar o sangue dele de novo. É o tal de perde-ganha salvação, que é uma heresia total, né? Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Voltar para o domínio da escravidão do pecado. Vocês não vão, se vocês realmente são escolhidos de Deus, né? Vocês não vão voltar para a escravidão do pecado. Pecar, sim, a pessoa peca. Quem é que não peca nesse mundo? Nós vivemos num mundo
jaz do maligno. A gente vive na carne, mas a gente não vive pecando, como diz João, né? Mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Vocês são filhos de Deus, não são mais filhos do diabo, né? Agora nós os chamamos de Abba Pai, tá? Pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Existem dúvidas, né? Uma irmã de Adesso falou que isso? Quem não é filho de Deus é filho do diabo? Então você quer dizer que sua filha, se ela, caso ela não crê em Cristo, ela é filha do diabo? Sua mãe, acho que o seu cônjuge? Por que eu vou abrir exceção? Quem sou eu? Quem sou eu para abrir exceção? Se não crê em Cristo, é filho do diabo. E o que é crer em Cristo? Mas crer em Cristo todo mundo crê. Católico, protestantes, umbandista, que chama de Cristo de Oxalá, kardecista, né? Mas aí vem as obras, né? O que é a fé? Mostra a sua fé através das obras, que através das obras mostra isso, a minha fé, entendeu? Tem as obras para demonstrar como essa pessoa é, tá? Isso é mostrar a fé, isso é a fé. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada, comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, né? Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, que é o pecado. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, o que cremos, os escolhidos de Deus, os que têm o Espírito Santo realmente que habita na gente, e nós que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, né? Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo, né? Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Aí, entre parênteses aqui, se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, né? Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança, né? E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras, porque não há um justo sequer, e quem nos justifica é o Espírito Santo, é Ele que intercede por nós, né? Porque nós ainda estamos nesse corpo que não é glorificado, né? E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus, né? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus chamou cada um de acordo com o propósito, né? Pois Deus conheceu de antemão os seus, antemão, mais uma vez falando disso, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, só através do Espírito Santo, né? A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, né? Antes da criação do mundo, Deus predestinou os seus escolhidos, né? Depois de predestiná-lo, no decorrer dos milênios, né? Ele os chamou. Aí vem a graça, né? E depois de chamá-los, os declarou justo. Como declarou justo, veio a graça. Ela é imerecida, que nenhum de nós merecemos, tá? E a gente passa a crer, a ter fé. A fé é embutida na graça, tá? Tem muitas pessoas que falam que a fé é nós que a gente amanhã eu vou resolver ter fé em Cristo, amanhã eu vou... Não é assim não. Isso vem com a graça, né? É ela que nos justifica, que é o Espírito Santo.
né? E depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhe deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Você está temendo Satanás? Está temendo o diabo? Se o Espírito Santo de Deus habita em vocês, em nós, dê glórias a Deus, né? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante deles, através do Espírito Santo. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós, né? Por isso que a gente ora, tudo que a gente faz pede em nome de Jesus Cristo, porque Ele intercede por nós, né? O que nos separará do amor de Cristo? O quê? O que vai nos separar do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo? Ameaças de morte? O seu problema, o meu? Isso vai nos separar de Cristo, do amor de Cristo? De maneira alguma. Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como as ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você que passa por aflições hoje, no casamento, numa doença, no desemprego, os filhos nas drogas, seja o que for, isso vai te separar de Cristo? Bom, eu não dou volta para poder falar o que eu vejo nas Escrituras. Se isso te separa de Cristo, eu mereço ser feliz. Você vê alguma coisa nas Escrituras, mas isso aqui eu não aceito não. Entende? Você customiza a palavra de Deus, você nunca foi escolhido de Deus. Pode vir a ser? Sim. Né?